Se alguém tinha qualquer dúvida em relação ao nível do Liam Lawson nesse final de semana, ele provou o contrário, não só pontuando na corrida, como também metendo uma rivalidade completamente aleatória com o Fernando Alonso. Só que o mais importante é que ele mostrou que pode ser sim essa sombra pro Sérgio Pérez que a Red Bull tava tanto procurando. Eles agora têm uma opção que consideram boa o suficiente para poder ser esse segundo assento da Red Bull. Mas então será que o Lawson pode realmente pegar a vaga do Pérez para 2025? E caso isso aconteça, quem que ficaria com essa vaga na Racing Bulls? O Lawson ficou mais de um ano parado longe da Fórmula 1 depois de substituir o Ricciardo no ano passado. E apesar de ter ido muito bem no tempo que ele ficou, ainda tinha muita gente com o pé atrás desse retorno dele, de que talvez ele tivesse sido só um hit wonder, de que talvez ele tivesse tido sorte nas corridas que participou. Só que nessa volta oficial no GP dos Estados Unidos, ele mostrou que não voltou pra brincar pra categoria. Ele já conseguiu marcar ponto logo de cara, o que tá sendo visto como uma primeira parte de uma grande audição pra ele talvez garantir a vaga de titular na Red Bull pra 2025. E aí que a situação fica bem interessante. O Pérez tem um contrato até o final de 2025, que foi assinado no meio da temporada, o que em teoria garantiria ele na equipe, mas não é bem assim que funciona. A Red Bull tem esse histórico de quebrar o contrato dos pilotos no meio da duração deles. Inclusive isso surgiu bastante, esse rumor ficou bem grande de que o Pérez seria substituído no meio do ano, quando surgiram aqueles rumores de que o Ricciardo poderia substituir o Pérez ainda nessa temporada. E essa troca só não rolou porque, segundo o próprio Christian Horner, o Ricciardo não atingiu o nível que eles esperavam, não bateu com as expectativas, tanto que até foi substituído na Racing Bulls pelo Liam Lawson, e é aí que entra o neozelandês e começa a botar fogo de novo nessa história. Porque no GP dos Estados Unidos ele largou de 19º, numa classificação até que decepcionante, mas justificável, considerando que ele ainda tinha uma punição de grid por conta do motor. E na corrida, de fato, ele impressionou muito com a consistência que ele apresentou na prova e terminou em 9º lugar, ao mesmo tempo que o Tsunoda teve um final de semana bem complicado, principalmente na corrida. Isso custou muitos pontos nas costas dele. E esse resultado do Lawson vai muito mais do que só ganhar 2 pontinhos na tabela do campeonato. O que mais impressionou de tudo foi a performance que ele apresentou durante todo o final de semana, mostrando consistência e velocidade nos momentos em que isso importava. E a grande questão que fica é, se ele continuar mostrando esse potencial e ir muito bem nas 5 corridas que faltam, vai ficar difícil da Red Bull ignorar ele. O próprio Horner já falou que o cenário ideal seria o Pérez voltar à boa forma, mas o cenário disso não mudar e o Lawson continuar surpreendendo é bem real. E além disso, o Helmut Marko já deixou claro que a Red Bull tá de olho num piloto mais jovem para fazer parceria com o Verstappen. Então parece bastante que o Lawson chegou na hora certa para aproveitar essa janela de oportunidade. E a verdade é que o Pérez está numa pressão absurda hoje. Mesmo com esse contrato em teoria garantido, a Red Bull tá deixando claro que quer mais dele, principalmente no campeonato de construtores. Porque se não fosse pelas performances muito abaixo do Pérez ao longo de todo o ano, a Red Bull estaria numa situação muito mais confortável nesse campeonato de construtores e não correndo o risco de terminar em 3º lugar agora com esse ressurgimento da Ferrari. Porque no GP dos Estados Unidos o Pérez não teve uma boa corrida. Ele terminou em 9º lugar na sprint e em 7º no GP principal, perdendo posições até pro George Russell, que largou dos boxes. E eu vejo muita gente dizendo a justificativa do carro, de que o carro não tá ajudando, e eu discordo muito. Apesar de concordar que hoje a Red Bull seja o 3º melhor carro do grid, atrás de Ferrari e McLaren, não é uma diferença gritante para justificar essas performances tão abaixo do mexicano. E sem falar que por uma parte considerável da temporada, principalmente no começo do ano, a Red Bull era o melhor carro, e do GP de Miami até a pausa de verão ali em agosto, a Red Bull era consideravelmente o 2º melhor carro. Agora tem um ponto muito importante que precisa ser levantado. O Pérez está correndo também com algumas especificações antigas do carro, até mesmo algumas delas por opção do próprio piloto, como eu discuto no vídeo que tá aparecendo no card aqui pra vocês. E isso com certeza impactou o desempenho dele, mas o Horner não deixou isso passar como uma desculpa. Ele basicamente disse que a Red Bull precisa que o Pérez contribua mais independente das circunstâncias. O problema é que mesmo com essa diferença de carro, eles precisam que o Pérez apresente mais resultados, não necessariamente que vai estar lá na frente brigando por vitórias como o Verstappen vem fazendo, mas que pelo menos entregue resultados consistentes e mais próximos da parte de cima da pontuação do que da parte de baixo. Isso coloca ele numa situação mais delicada ainda nessa corrida, o GP do México, que os treinos livres já rolaram, inclusive, quando você estiver vendo esse vídeo. Porque mesmo sendo a corrida de casa dele, com ou sem atualizações, ele precisa fazer bons pontos para a equipe. Agora, outro ponto interessante é que também seria inocência acreditar que o Tsunoda não faz parte dessa discussão. O Yuki, que já tá lá na família da Red Bull há algum tempo, também quer ter sua chance de subir para a Red Bull. E o Helmut Marko já disse que ele é uma opção, mesmo sendo uma alternativa mais distante
bastante para ser companheiro do Verstappen no futuro. Agora, o maior problema em relação ao Yuki é que ele é basicamente visto lá dentro da equipe como essa última opção, que se nada que eles tentarem der certo, com isso leia-se, o Lawson não der certo nesse projeto de subir ele para a equipe principal, aí sim eles vão dar uma chance pro Yuki. Em Austin, o Tsunoda teve um final de semana bem misto, ele foi prejudicado por um erro estratégico da equipe, mas também não teve a melhor questão de performance. Agora, na sprint ele foi muito bem. Mesmo assim, ele não marcou pontos na corrida, o que com certeza pesou contra ele. E como o Lawson conseguiu pontuar logo na sua primeira corrida de volta na F1, isso aumentou ainda mais a pressão em cima do Tsunoda. E sendo sincero, eu já dei essa opinião aqui várias vezes no clube de como eu penso. Eu não acho que o Tsunoda seja uma ameaça real nem pro Lawson e muito menos pro Pérez. E eu não tô falando em relação à qualidade do Yuki, ao quão bom piloto ele seja, até porque eu acho ele, no seu auge, um ótimo piloto de meio de pelotão. Mas exatamente, talvez esse seja o problema, porque a Red Bull não quer alguém que vá ser um ótimo piloto de meio de pelotão pra colocar no segundo carro. Ainda mais com todas essas falas de que o Verstappen não vai durar muito mais tempo na Fórmula 1. Eles já querem encontrar alguém que eles podem trabalhar como possível substituto do Max nos próximos anos. E sem falar que no final de 2025, essa parceria da Honda com a Red Bull vai estar acabando. Então também vai acabar essa força e essa defesa do Yuki dentro de toda essa família da Red Bull. E considerando todas essas opções, pra mim o futuro do Lawson tá cada vez mais claro. Se ele mantiver essa boa performance pelos próximos GPs, a chance dele ser promovido pra equipe principal da Red Bull em 2025 é enorme. E se isso acontecer, a vaga que ele deixar em aberto na Racing Bulls também vai se tornar bem disputada. E tem muitos nomes pensando nessa fila. Um deles é o Isack Hadjar, atualmente vice-colocado da Fórmula 2 e que já faz parte da academia da Red Bull. Agora, o mais especulado e que com certeza a Red Bull hoje tem mais interesse em contratar é o Franco Colapinto, com quem os rumores principalmente apontam de que a Red Bull já teria tido algumas conversas preliminares com ele para entender como poderiam contar com o argentino. Até porque depois dessas corridas que ele vem fazendo, pontuando consistentemente de Williams até melhor do que o Albon, não tem como não ficar de olho. E várias equipes do grid estão de olho nele. Uma delas sendo a Sauber. Então a gente aqui do Brasil agradeceria bastante se a Racing Bulls conseguisse contratar o Franco Colapinto para que não tenha nenhuma disputa do Bortoleto para Sauber. Mas falando sério, se a Racing Bulls puder contar com ele, seria uma grande adição para a equipe e também um ótimo piloto pensando para o futuro. E o que dá para tirar é que essa dança das cadeiras da Red Bull pode movimentar não só a equipe principal, mas também a Racing Bulls e outras equipes da Fórmula 1, inclusive a Sauber, já que o Colapinto é uma das opções da equipe. Agora, pro Lawson não dá pra negar que o cara tá com a faca e o queijo na mão. Se ele continuar mostrando esse ritmo e consistência, vai ser uma dor de cabeça muito grande pro Pérez, que precisa desesperadamente de uma reviravolta pra conseguir segurar sua vaga, né, Fio? Mas aí tá o que eu enxergo pro futuro do Lawson, do Pérez e da Red Bull na Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de escrever ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que vem com alguns benefícios. Como, por exemplo, esses vídeos grandes, esse aqui que você tá vendo, você recebe com antecedência, você pode ver eles antes de todo mundo. E também o seu nominho vai aparecer aqui no canto da tela como uma forma de agradecimento, além de prioridade nas respostas aqui nos comentários. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.